Oi, gente! A gente está aqui no Fab Talks, o nosso cantinho para falar de relacionamentos. É um ambiente onde eu quero que vocês participem também no bate-papo. Eu sempre vou ter convidados muito legais, especiais, para falar de vários temas que envolvem relacionamentos. E hoje o tema desse episódio é casamento jovem, separação e... Amadurecimento. Lembrei. Então pronto, eu já vou mostrar quem está aqui, porque ela me corrigiu. Carol Célico, para quem não sabe, é minha irmã, né? Desde sempre, a gente já vai contar porque que ela é minha irmã. Mas a Carol já passou por tudo isso aí que eu falei. Então Eu falei, só é até eu para falar sobre isso, e sua mãe, ponto. É verdade. Bom, com quantos anos você casou? 18. 18 anos. 18 anos. E, para quem não sabe, a Carol casou com o Kaká, né? É importante falar, porque às vezes tem, não sei quem que não vai saber disso, mas é importante falar. Com 18 anos ela casou, e eu lembro... bom, vou explicar como é que a gente é irmã, né? Porque eu acho que Nosso relacionamento vem de muito, muito tempo. Quase de berço, assim. Antes do berço, praticamente. As nossas mães eram muito amigas na faculdade e elas ficaram grávidas meio que quase juntas, assim. E a gente ia uma na festinha da outra de criança. Eu tenho vídeos de festas na minha casa, assim, da Caroline indo, assim, toquinho de gente, cabelinho Joãozinho, coisa mais linda. E, enfim... Depois os seus pais se separaram, meus pais se separaram. Não foi combinado? Não. Depois de algum tempo, a minha mãe, uma amiga dela falou assim, o Celso... Aí eles namoraram com outras pessoas por 2, 3 anos, que às vezes, contando a história, parece que foi tudo combinado, mas não foi. Não, Pelo menos não é isso que a gente sabe. Não, pelo menos que a gente saiba, nunca rolou nada antes. Mas daí alguém falou, eu quero te apresentar o Celso. E aí minha mãe falou, tá bom. Ela não se tocou, né, que era o Celso, que ela conhecia. E aí pro Celso falou, eu quero te apresentar a Sasha. E aí ele falou, nossa, Sasha, eu conheço uma Sasha, enfim. Bom, aí a história... Foi meio que um blind date, né, Fá? Exato. E eles se encontraram e quando viram eram eles, aí eles já estavam lá, aí decidiram terminar o date, o jantar, e aí começou um relacionamento de mais 7 anos, e aí... A gente cresceu juntas. A gente cresceu juntas, viajava juntas, e ela era a minha irmã mais velha, e eu, sim... Fui bullied um pouquinho, mas eu amava, no caso. Acabei de descobrir que talvez isso era um pouco tóxico. Eu era aquela irmã mais velha que, tipo, quando eu levava ela junto com as minhas amigas, a gente ficava aprontando com ela, gente. Mas isso pode ficar para outro dia. Não vou contar o que eu fazia com ela. Eu me divertia muito. Não, a gente se divertiu muito, a gente cresceu juntas, a gente brincou muito, era demais. E quando nossos pais terminaram o relacionamento, eu lembro que a gente manteve a nossa amizade. Óbvio, cada uma com o seu círculo de amizades, mas quando a gente se vê é sempre muito especial, né? É muito gostoso. Hoje em dia misturou, né? Teve uma mistura de círculos, mesmo escolas diferentes. Sim. Hoje em dia a gente está no mesmo meio, né? As duas trabalham com rede social, então aprendo muito com a Fá. A gente nunca imaginar, né? Que a gente ia ter a mesma profissão. Assim. E eu fico perguntando como foi, como eu nem falei. Ela é fundadora da Nini, que é a marca de roupas que eu estou usando, no caso, e ela também. Maravilhosa, por sinal, uma qualidade incrível, assim. E é muito legal, porque a gente troca muito, né? A gente troca muita... Acho que em tudo, né, Fá? A gente acabou trocando... E acho que a gente se encontrou muito, porque não só os nossos pais eram namorados, mas a gente veio de famílias de pais separados também. Sim. E a gente teve que aprender a lidar desde muito novas sobre separação, como é ter pais separados, como é frequentar. Para mim era o máximo encontrar a Fabi, e não só encontrar o meu pai, mas encontrar toda uma família, né? Tinha a tia Sasha, que eu amo de paixão até hoje, o Ricardo, a Fabiana. Então, a gente se conectou muito por isso. Muito. Talvez hoje, olhando para trás, a gente teve toda essa conexão por muitos outros motivos, né? Por ter a mesma bagagem, de certa forma, familiar, né? Exatamente. Muito doido isso. E aí, o que eu acho legal falar é que eu lembro muito quando você foi crescendo. Eu lembro quando você começou a namorar o Kaká, você tinha... 14 para 15 anos. E aí, ele morava na Itália e você Ele estava morando no Brasil. Aí, quando a gente começou a namorar, passou um ano e pouquinho, ele foi para a Itália. E aí eu ficava fazendo vai e vem, né? Ficava indo visitar, às vezes ele vinha, quando dava. E aí, com 18 anos, ele me pediu em casamento e eu decidi aceitar.
E aí fui fazendo um bem bolado com a minha família, com meus pais, porque tinha uma expectativa de que eu ia terminar a escola, que eu ia fazer faculdade e não casar, né? Então foi meio que um baque, um susto. E eu lembro, e meu pai contava muito essa história, que ele falava: a Caroline me enrolou. Ela falou que ia fazer uma faculdade na Suíça, depois ela foi pedida em casamento, ela falou que ela ia fazer uma outra, que era em Milão, e tudo certo, e não sei o quê. No final eu não fiz a que eu tinha falado que eu ia fazer, que era hotelaria na Suíça, que eu queria... eu amo receber, amo cozinhar, e aí tinha toda essa história com hotelaria. E aí, quando eu recebi o pedido de casamento, era óbvio, eu tinha 17 quando eu recebi o pedido de casamento. E aí eu casei, eu tinha completado 18, e aí foi aquela coisa de vou para uma nova vida, para uma nova... construir a minha família. Acho que sempre foi algo muito meu, essa individualidade de querer fazer as coisas do meu jeito, sabe? Que eu acho que é algo que a gente tem, quando a gente tem uma família, enfim, com pais separados, ou às vezes nem tem pais separados, às vezes tem a família estruturada do jeito, né, tradicional, pai e mãe na mesma casa, mas olha para aquilo e não quer aquilo, quer fazer uma coisa diferente, né? Não digo de não ter aquilo, não ser família, eu digo de fazer uma família, mas com outros valores. Jeito, às vezes pega uma coisa ou outra que sim, a gente concorda, mas acho que sempre foi muito forte em mim essa coisa, eu quero fazer do jeito que eu acho certo. Dizem que a gente atinge maturidade quando a gente percebe os defeitos dos nossos pais, né? Porque até então, quando a gente está assim, crescendo, a gente acha que nossos pais são os ídolos da vida, fazem tudo perfeito. Quando a gente começa a enxergar que eles são seres humanos, etc., a gente está amadurecendo e criando a nossa própria personalidade. Né? Tem aquele momento de rebeldia também, que a gente acha que sabe de tudo e, na verdade, a gente não sabe de nada. Exatamente. Aí vem a adolescência e fala que os pais não sabem, não entendem nada, que não sabem da vida, não sabem das coisas, e aí a gente vai crescendo mais, aí acho que a gente realmente vê que a gente está amadurecendo. Então, acho que eu passei toda essa história, eu tenho muito orgulho de tudo que eu vivi, assim, das experiências que eu tive. O sair de casa foi muito forte para mim, porque eu não só saí de casa e fui morar perto da minha família, no outro bairro pertinho, eu fui morar em outro país. Exato. Do outro lado. E eu era muito nova, e as minhas amigas estavam indo para a faculdade, indo para as baladas, e eu estava criando a minha vida comprando enxoval. Né? Nossa, eu tava assim, loucura. era uma discrepância assim muito grande entre o que eu estava fazendo e minhas amigas. Mas você sentia isso na época, assim, por exemplo, putz, o que eu estou fazendo? Ou você encarou aquilo como uma verdade sua e ponto, assim? Não, boa pergunta, porque isso veio depois. Na hora que eu estava fazendo, talvez algum lugar do meu subconsciente eu estava percebendo, mas eu não estava vendo tão claramente. E aí tinha todo um contexto também de religião, que eu fui muito fortemente para uma religião, né, para a igreja que ele frequentava e tudo mais. Então, acho que isso conspirou muito. Ele te pediu para começar? Ele nunca me pediu. Foi até uma coisa que foi muito legal, que eu tinha muita curiosidade. Eu fui uma criança assim muito curiosa. Sempre. Vocês eram judeus e eu queria saber o que era, como era. Então, eu sempre fui muito aberta a todas as religiões. Eu sempre, e até hoje, é algo muito forte em mim, essa curiosidade. Eu acho que é algo que me traz um crescimento, uma oportunidade de crescimento muito legal. Sem quando dúvida. Você se abre para conhecer o que o outro está fazendo, por que ele está fazendo. Foi até um dos motivos que eu fui para a igreja e o motivo que eu saí também. No momento que eu decidi sair, foi em 2000. Eu entrei em 2002 e saí em 2009. Então, foram 7 anos intensos, né, na religião evangélica. Venho de família católica e meu pai sempre agnóstico, meu pai muito assim do bem e querendo entender. Acho que eu venho um pouco mais com essa característica do meu pai, de ser mais aberto, né, para as coisas. Aí fui viajar para a Índia, fui, sei lá, aprender sobre várias outras religiões, fui ler sobre budismo, espiritismo. Isso antes de você se envolver? Antes de eu me envolver. Entendi. E depois eu continuei entendendo um pouco mais e voltando. Acho que quando eu saí da igreja foi o momento que eu fui me reconectar comigo mesma. Tá. De falar assim, eu não quero que nenhum dos valores que me foram impostos, nem de relacionamento principalmente, por exemplo, a mulher tem que ser submissa ao homem.
Isso era algo muito forte, porque isso está escrito em um trecho da Bíblia e era algo que foi muito falado na cerimônia do casamento. Eu lembro que pessoas assim que eu respeito muito e que eu gosto muito até hoje, pessoas ficaram muito perplexas e assustadas com a maneira que isso foi colocado. Então, é claro que tudo tem como tem tons de comunicação, né? Então, tem alguns que vão entender, tem outros que não querem nem saber, acham normal, e tem outros que ficam perplexos. E eu lembro hoje dessas pessoas e eu entendo, porque é esse machismo estrutural que a gente fala hoje, que a gente vê, que a gente tem total liberdade para conversar e para trocar, né? Sensações e emoções. Naquela época a gente não tinha. Então, eu acho que eu acabei indo muito para isso de eu tenho que fazer o que está sendo dito para mim fazer, por quê? Também você era muito nova, Quando né? eu fizer isso, vai dar certo. Sabe aquela coisa, tipo, você tem que fazer isso, porque se você fizer isso, vai dar certo? E aí eu fui fazendo tudo que eu achava e tudo que eu podia fazer para dar certo, e aí eu vi que eu não estava bem e que eu não estava feliz. Mas aí minha dúvida é, por exemplo, se pegasse você, vamos supor, com 20 e poucos anos, ao invés de ter 16, 17, quando você decidiu entrar na igreja, mudar de país, etc., a Caroline mais velha teria feito a mesma coisa ou não? A Caroline mais velha, hoje, 35, não. Tá. Porque eu, assim, acho que eu não posso dizer não, mas por que eu faria? Será que eu conseguiria trabalhar? O trabalho é muito importante para mim, me deixa viva, eu sou feliz trabalhando, eu me sinto completa trabalhando, eu também me sinto completa sendo mãe, mas eu preciso de um equilíbrio dos dois. Tem momentos que eu preciso trabalhar mais e deixar um pouco mais os meus filhos, tem momentos que isso inverte, eu preciso estar mais presente com eles, que eu sinto que eu preciso e eles também, e aí eu deixo o trabalho um pouquinho, né? Isso tudo num sutil equilíbrio. Mas no seu casamento, por exemplo, não era nenhuma questão, assim, você não queria trabalhar ou era alguma coisa que você já sabia que não deveria, sei lá, alguma coisa assim? Eu acho que o estudar e o trabalhar eram coisas que tiravam a mulher da família. Entendi. Então, ela ia ficar menos tempo com o marido, ela ia cuidar menos da casa, ela ia cuidar menos dos filhos. Então, automaticamente, era algo que você não pode se dar ao luxo. O que você pode se dar ao luxo? De trabalhar na igreja. E é o que eu fiz. Entendi. E aí eu me enfiei na igreja, falei, eu vou trabalhar, vou fazer. Então, eu era voluntária, fui fazer curso, fui aprender, fui gastar meu tempo com algo que era para mim. Porque isso é o que eu preciso e o que eu vejo até hoje. Então, se você falasse assim, a Carol com 25 faria? Não sei. A Carol hoje faria? Depende muito. Eu poderia trabalhar, eu poderia ser mãe, eu poderia cuidar, eu preciso de tempo sozinha comigo, isso é fato, assim, que eu já me conheço. Então, quem está comigo precisa saber que eu preciso de meu tempo sozinha. Então, um momento da semana, eu não quero ter ninguém perto de mim, eu quero ficar comigo. Eu sou uma pessoa que eu também já me conheço melhor, então eu sei que eu preciso ter um momento com meus filhos, ter o meu momento trabalhando, ter o meu momento com as minhas amigas. Se eu não encontro minhas amigas durante aquela semana, assim, nenhum momento, fica assim, o que está acontecendo? Parece que faltou alguma coisa. Então, eu encontrei hoje um equilíbrio que está funcionando para mim hoje. Não sei se vai continuar, acho que a gente pode e deve estar em constante movimento, acho incrível isso. Mas eu não sei se... Depende muito de qual situação qual formato. Aquele formato antigo, com certeza, não. Entendi. E aí, por exemplo, você acha que os seus pais, eles se chocaram mais na época com o quê? Porque foram muitas mudanças. Era a mudança de minha filha vai casar, era a mudança de minha filha mudou a crença e, de repente, criou uma fé de uma coisa que é diferente da nossa. E também a mudança de mudar de país, enfim, tudo, né? O que você acha que chocou mais eles? Como que foi a reação deles, vai? Teve essa... Porque eu venho de uma família que as mulheres todas são fortes, né? São com uma personalidade forte. Todas foram sempre muito independentes e sempre trabalharam com coisas que elas queriam, né? Então, assim, e foram atrás de conquistar os seus sonhos, de conquistar a sua independência financeira, todas elas. Então, eu acho que isso vem muito da minha genética, da minha criação e da minha personalidade, né? Então, acho que eu precisava ter isso. E o que mais... assim, chocou, eu acho que era muito isso, que os meus pais sabiam e queriam que eu fosse alguém. Alguém que
profissionalmente falando. Independente de outra pessoa, né? Exatamente. Não esposa de alguém, né? Exatamente. Então, acho que tinha muito esse incômodo neles de, meu Deus, e agora? A Caroline vai ficar 100% assim, tendo que ser mulher, dona de casa, mãe de família, né? E é uma parte, sem menosprezar, porque é uma parte que eu amo ser. Eu amo ser dona de casa, eu não escondo isso. Mostrei muito durante a pandemia, até foi um momento que eu falei para as pessoas, eu trouxe essa... eu defendi um pouco essa bandeira de a gente pode ser dona de casa e não ser a dona de casa no padrão que a gente menospreza, né? Naquele padrão de uma mulher que fica submissa ao marido, que não trabalha, que não sai de casa, que não tem cultura, que não tem informação. Não, é uma mulher culta, é uma mulher inteligente, mas é uma mulher que gosta de pôr a mesa. Aliás, detalhe, curiosidade, a gente tinha, tipo, sei lá, 11 anos, Caroline foi fazer um linguado com não lembro que molho que era, só sei que assim, sei lá, o que a gente fazia na época? Ovo mexido, macarrão no máximo. Ela fazia linguado com molhos de não sei das quantas. Era um molho branco, primeira receita que eu aprendi na vida com 9 anos. Eu lembro que eu fiquei impactada, tá? Porque eu falava assim, gente, eu sou mais velha que ela, porque eu sou um ano e pouco mais velha. Eu sou mais velha que ela e eu não sei fazer nem, tipo, sei lá, macarrão. A Fá fazia bisnaguinha com requeijão, melhor que tem, Ju. Ela põe no forninho de um jeito que o requeijão ele dá uma caramelizada, assim, fica tipo com uma natinha. Fica molinha, molhadinho. Ai, maravilhoso. Não, mas é isso, é curioso isso, porque você tem isso dentro do seu DNA, né? Ao mesmo tempo que você é uma mulher muito forte, muito trabalhadora, etc. Eu tenho esse outro lado. Você tem esse outro lado muito feminino, de cuidar da casa, de, né? Eu gosto de ter... Não que cozinhar seja feminino, porque daqui a pouco estão me cancelando, porque vão falar que homem não pode cozinhar. Mas a tradição, antigamente, as mulheres eram aquelas que ficavam lavando louça e cozinhando, né? Então, assim, existe esse estereótipo criado, principalmente enraizado na nossa cultura, de que a gente tem que seguir isso, né? E aí acho que tem essa parte em mim que gosta muito de ser essa mulher e tem essa parte em mim que gosta de ser essa outra mulher. E eu dou graças a Deus que a gente está nesse mundo rompendo esses padrões e dialogando sobre esses assuntos para que eu e muitas mulheres, que a gente tenha a liberdade de ser quem a gente é e quem a gente quiser ser e mudar quantas vezes a gente precisar mudar. Sim. Porque eu acho... Isso eu acho muito legal de você, porque você se reinventou muitas vezes, né? Sim. E aí uma curiosidade que eu tenho é assim, quando você casa tão nova, você sente que você perde um pouco a sua essência diante desse relacionamento por ser tão nova e aí, de repente, depois da separação, você se reencontrou? Ou você sente que você estava lá e, de certa forma, faz parte, assim, enfim, você entendeu a minha pergunta? Entendi. Eu acho que a essência da gente é algo que eu vim falando muito nesses últimos tempos sobre essência também. Eu acho que foi exatamente porque, quando a gente é muito novo, a gente tem a nossa essência, mas a gente ainda não sabe direito como ela é e o que fazer com ela. Então, qualquer coisa que vem se mistura com aquilo e pode ofuscar, né, encobrir a sua essência, e você não saber muito bem o que você tem que fazer, para onde você quer ir. Então, você vai meio na inércia. Você vai na inércia e você se mistura. E aí, quando eu me separei, eu peguei aquela essência e eu fui entendendo quem eu era de novo. E tentando tirar as coisas que vinham, vamos supor, traumas de infância, as coisas que vinham, que a minha família me impôs a acreditar ou a fazer, coisas que eram do meu ex-marido, coisas que eram da igreja, coisas que eu fui tentando limpar tudo aquilo e tentar me encontrar e falar, pera, aqui tem eu. E tudo bem essa pessoa... que era essa essência na criança, e depois ela teve esse momento, essência aos 18 anos, até os 28 que eu fiquei casada, e aí agora ela mudar. E eu estou muito disposta e aberta, eu quero muito incentivar as mulheres, principalmente mulheres, né, que estão ouvindo a gente, homens também, mas eu quero muito falar que é lindo mudar. Porque existe uma cobrança de que, fulano mudou.
né? Aquela coisa, ai, fulana mudou. Ai, mas como assim? Ela era assim, como que ela tá falando ela isso? mudou. Tipo assim, como se ela fosse falsa antes. Gente, Não, a gente muda, a né? gente, que bom que a gente muda, a gente amadurece, a gente escolhe caminhos Eu acho que tinha essa diferentes. cobrança em cima de você, sim, porque você acabou levantando algumas bandeiras que depois, quando você voltou à sua essência, enfim, as pessoas ficavam te cobrando isso, né? Como assim? Mas ela era da igreja. Mas como assim? E acho que deve ter sido pesado isso para você, né? Eu lembro uma vez que eu dei uma entrevista e, assim, eu dei depois de, tipo, 1 ano e meio, eu já falei assim, gente, como que eu falei isso? Eu dei uma entrevista falando assim, que alguém me perguntou, tipo, ai, quando o marido trai a mulher, e eu falei alguma coisa, tipo, querendo dizer, tipo, a mulher deve ter feito alguma coisa. Tipo, pondo entendi. a culpa na mulher. E aí, depois de 1 ano, mais ou menos 1 ano, eu já olhei aquilo e falei, gente, eu falei isso? Não, mas como assim seria culpa minha? Poderia ser culpa dele? Poderia ele ter feito isso? Poderia... Então, eu estava vendo, e aí eu olhei como que eu estava muito propícia a receber culpa. Sim. Tudo era minha culpa. E aí, eu querer me separar isso. virou uma culpa. Tem gente que até hoje tem Não uns te fãs perdoa, antigos né? que não gostam e falam que é absurdo. Tem gente que não aceita. E assim, quando uma mulher decide se separar, e na pandemia assim, aumentaram muito os casos de divórcio e as pessoas me chamavam muito com, assim, diversas questões, e aí foi o momento que eu comecei a abrir mais esse assunto, que antes era assim, eu não vou falar nada para, né, para poupar, para ficar discreta, mas assim, eu falei, gente, tem uma coisa que tem que vir além, que é eu ajudar essas pessoas. Eu acho isso incrível, né? A gente usar o nosso poder de comunicação para tocar a vida de alguém, eles poderem se relacionar. Eu acho maravilhoso. Inclusive, a gente tem uma pergunta de seguidora, porque eu abri caixinha de perguntas, e a gente vai fazer cada vez mais isso, tá, gente? Então, vocês têm que seguir o fab.talks no Instagram, porque a gente vai abrir caixinhas lá, e a gente vai querer sempre que vocês participem com áudios e histórias, etc., pedindo conselhos, porque essa é a ideia desse lugar. A gente conversar sobre a vida do convidado, que tem a ver com o tema, mas também ter a interação de vocês. Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Júlia que super encaixa com isso, que ela falou, não amo mais meu marido, quero me separar, mas ao mesmo tempo tenho medo de ter perdido todos esses anos e acabar sozinha e as pessoas não aceitarem bem essa separação. Nossa, se a Caroline fosse ter esse medo, hein? Nossa, gente, mas eu já tive esse medo. Eu lembro disso. Eu tinha 28 quando eu me separei, e eu fiquei alguns anos antes pensando, cogitando, vendo que eu não estava feliz. Aí eu fui fazer terapia, fui tentar entender, fui expulsar demônio, fui fazer tudo que eu podia, dar oferta, tudo que dava para fazer na vida, eu tentava fazer. E aí chega uma hora que assim as pessoas, até a gente que te ama, assim, familiares ou melhores amigas que falam, mas vai que você não encontra ninguém, olha como o mundo tá ruim, só tem gente ruim, só tem homem ruim, só tem, sei lá, homem ruim no sentido de, né, que vai te trair, né, e aí eu peguei e falei assim, ai meu Deus, melhor eu não me separar então. Então, vários Bate momentos, o medo, né? bate vários medos. Quando você ultrapassa um medo e você fala, não, mas se for para ficar sozinha, eu fico mesmo, e se tiver que aparecer alguém, vai aparecer, mas eu também não estou me separando para ficar com alguém. Isso foi um grande ponto da minha separação. Eu tinha que estar muito bem para me separar, para ficar sozinha, porque senão eu não conseguiria me separar. Foi, assim, uma das coisas bem importantes para mim, foi o momento que caiu a minha ficha, e foi esse o momento que eu consegui dar esse passo e falar, não, eu realmente quero ficar sozinha. E você, filhas de pais separados, você tinha uma coisa dentro de você do tipo, eu não quero separar? Tinha. Eu tenho isso, né? É engraçado, eu te entendo, né? dá para entender. Porque as pessoas tendem a falar e achar o contrário, né? O contrário, que filhos de pais separados tendem a se separar. Mas, na verdade, você não quer viver aquilo de novo e você não quer que os seus filhos vivam. Mesmo se, no meu caso, no seu caso também, que os foi pais super bem resolvido, amigos, bem resolvidos, mas só quem está dentro de casa sabe o que acontece, né? Existe um problema, existe um conflito, existem novos relacionamentos. Mesmo que a gente demonstre para todo mundo que está tudo bem, que o novo relacionamento é ótimo, que todo mundo se dá bem, só quem está dentro de casa sabe o que acontece. E ao mesmo tempo, minha mãe me criou, eu cresci ouvindo que a gente não pode depender de ninguém. Filha, você não pode depender de ninguém, você precisa trabalhar, ter suas próprias coisas e tudo mais. E aí meu pai, olha isso, quando eu fiquei noiva, meu pai vira para mim e fala assim,
filha, parabéns, que máximo, você tá noiva e tal. Mas, ó, se um dia você não estiver feliz, pode separar, tá? Daí eu assim, oi? Por que você tá falando isso pra mim? Ele falou assim, porque você não tem que ter a sensação que você é obrigada a ficar junto com aquela pessoa. Não ficar junto e separar não é que não deu certo Sim. enquanto durou. Né? É muito sábio, isso é verdade. Sim. Só que eu te perguntei isso porque eu tenho muito isso, assim, do tipo, eu quero que a família fique junta. Eu lembro de quando eu era pequena ver famílias, assim, viajando juntas e pensando, nossa, eu nunca viajo com a minha mãe e com meu pai juntos. Né? E, ao mesmo tempo, tudo bem. Sou mega bem resolvida com isso, a família também, você também. Mas tem essa coisinha lá dentro, A gente é obrigada a ficar bem resolvida. A real é que, assim... Não tem opção, né? Não tem opção. A Isabela falou isso um dia para mim, eu perguntei uma coisa para ela, e eu falei, mas você está bem com isso? Ela, mãe, eu não tenho opção. Que fofa, que madura, né? E eu ensinei para ela, várias vezes, quando ela dava uns escândalos, chorava, não sei o que, eu falei, Isabela, seguinte... Você pode mudar essa situação? Então, vai lá, encara e muda. Você não pode mudar? Bola para frente, que você vai ficar sofrendo, chorando. Problema sem solução deixa de ser um problema. Exatamente. Então, eu achei muito legal quando... Mãe, não tem opção. Então, quer dizer que ela entendeu, né, o recado. E foi muito próximo uma coisa da outra. Tipo, uma coisa... Tinha falado muito isso para ela um mês, e no outro mês ela me deu essa devolutiva. Eu achei muito, muito maduro mesmo. Mas eu acho assim, as pessoas tendem a achar que nós, filhas de pais separados, ou pessoas que tiveram separações na sua família, que elas tendem a repetir esse padrão. E eu vou dizer que eu demorei mais para me separar porque eu não queria repetir o padrão. Então, assim, eu acredito que tudo foi perfeito e foi na hora certa e, graças a Deus, deu tudo certo. E eu lembro de você falando assim, eu não queria me arrepender de não ter tentado. Então, você tentou, e aí você viu que não ia dar e tá certo isso. Eu acho que, por exemplo, respondendo essa pergunta, uma das coisas que algumas amigas que querem se separar, a primeira coisa que elas fazem é, ai, Carol, vamos almoçar? Vamos marcar um café? Eu vi umas amigas do além, assim, eu falo, ai, meu Deus, com certeza quer se separar, quer falar comigo. É igual comigo, quando querem ter filho, não tô conseguindo, elas marcam comigo, ai, me conta da sua experiência. É uma inspiração, né? É legal porque isso. Fala, poxa, como eu quero ver alguém que tá bem. Claro. Mas elas acham que eu, na hora, vou falar para elas assim, não, separa, vai dar tudo certo, olha como eu tô. A primeira coisa que eu falo é, você já tentou tudo? Não se separa ainda. Assim, e elas ficam assim, elas dão um susto. Esgota as possibilidades, né? Eu falo, tem que tentar tudo, porque sabe que eu lembro que você me contou uma vez num almoço, você me contou que vocês fizeram uma terapia uma época e daí eles propuseram que vocês colocassem uma lista de qualidades de cada um. Como é que era essa história? Era bem interessante, assim. Eu acho que tiveram 2 momentos que eu fiz lista. Eu sou muito virginiana. Não sou nada virginiana. Tem ascendente? Mas eu acho que eu tenho alguma coisa. Tem alguma coisa lá no mapa, eu tenho. Porque eu sou visual. Então, eu preciso, assim, escrever, fazer uma tabela, uma planilha, ver o que está acontecendo. Então, uma das coisas que eu fiz, sim, tem, assim, as coisas boas que a pessoa tem e as coisas que não são boas. E depois, a mais importante que eu fiz, que eu acho que eu contei para algumas amigas, não abri para todo mundo. Ai, desculpa. Pode contar, mas faz muito tempo. A desvantagem de ir para um podcast quando você é muito íntima é essa. Que a pessoa já sabe de tudo. Mas eu fiz uma planilha, onde eu separei em 4 caixas e eu pus as coisas boas e as coisas ruins. As coisas boas ficando casado e as coisas boas separando. As coisas ruins ficando casado e as coisas ruins separando. E aí eu literalmente tentei escrever o máximo de coisas possíveis e aí eu vi que estava mais equilibrado para... Não que eu tomei a decisão assim, né, com a planilha, mas isso ajuda muito, porque você fala... Olha só quanta coisa ruim tem aqui. Quanta coisa... Na verdade, gente, não é coisa ruim. Vocês olharem e falarem assim, nossa, mas o ex-marido dela é ótimo, não sei o quê. São coisas que, para mim, eu não tolerava. Pode ser que hoje eu trouxe, muita coisa do meu relacionamento antigo para o novo, coisas boas. De olhar e falar assim, isso eu não tolerava, mas hoje eu tolero. Isso não tem mais problema. Você aprendeu muito, né? Aprendi muito. E tem coisas que eu sei que eu não tolero. E eu sei que ali, por exemplo, não me deixar trabalhar ou não me deixar ficar a sós comigo, eu não tenho não vou ficar junto com alguém. O Eduardo, uma das coisas que me fez me apaixonar por ele foi quanto ele me permite ser eu mesma. Quanto eu não preciso mudar
meu tom de voz, como eu quero me vestir, como eu quero me maquiar, com quem eu quero conversar. Eu sempre com falo quem eu quero isso, sair. que eu acho isso muito, muito assim, importante para um relacionamento que dá certo, né? Essa foi a coisa, acho que mais Você conseguir importante. ser você, 100% você, Exatamente. sem precisar mudar quem você é para agradar aquela pessoa. Isso para mim é essencial, porque você está falando assim, você quer passar o resto da vida com uma pessoa do seu lado, você não sustenta o personagem para o resto da vida, né? E, assim, a gente muda e o outro também muda. E eu nunca vou esquecer uma frase do Flávio Gicovati, que foi o terapeuta que eu fui uma época, muitos anos atrás, e ele falou assim para mim, ele falou, são dois aviões andando no paralelo. Cada um, o homem está o marido está num e a mulher está no outro. E eles estão pilotando as suas vidas e as suas aeronaves. Tem momentos que eles estão mais perto, momentos que estão mais longe, momentos que um vai para um caminho, o outro vai para o outro, mas eles continuam andando naquela mesma direção, indo para tal lugar. E eu acho que isso tem que ser o casamento no sentido de qual é o seu sonho. E tem momentos que pode ser que um avião quer ir para lá e o outro quer ir para lá. E assim, será que a gente em algum momento vai voltar e vai se encontrar para atingir o nosso sonho? Então, eu acho que é igual um contrato de trabalho. Cada ano a gente tem que fazer uma reunião, uma DR, e falar assim, gente, pera, vamos combinar? O que você quer? Ah, você quer ter filho? Você quer ter quantos? Ah, eu também. Não, eu não. Mas por quê? Bota na mesa. Ah, o que você quer para o futuro? Ah, eu quero conquistar X de dinheiro, eu quero comprar tal casa, eu quero viver num tal lugar. Ou não, eu não quero. Eu quero ter uma vida assim, eu quero ter uma vida mais simples, eu não quero ter tanto trabalho. Então, assim, tem que sentar ano a ano e falar o que está acontecendo, porque a gente pode mudar. E a gente deve. E o negócio é assim, você vai tolerar a mudança que o outro está fazendo? É, porque às vezes a pessoa quer tirar um sabático, aí quer viajar, e você quer trabalhar e quer continuar a vida aqui. Como é que faz, né? Tem que conversar, tem que entender. Os dois têm que ceder, não pode ter um desequilíbrio, né? Às vezes um cede muito mais que o outro, e aí que começa a passar por cima, né? E eu acho que essa é uma grande diferença dessa modernidade de vida que a gente está, é que antigamente era assim, lacrou aquilo, a minha palavra e acabou. Eu até tive uma situação com uma pessoa mais velha, onde passou um ano do contrato, e tinha um contrato, ela... Não, mas você não combinou isso comigo. Eu falei, não, mas espera, agora a gente tem que sentar, porque as coisas vão mudando. Então, vamos sentar e ver se esse formato tá bom para você e para mim ou não. Porque pode não estar bom para os dois lados. E normalmente não está bom para os dois lados. Né? Então, eu acho que antigamente tinha muito essa coisa. Você combinou, você falou que ia casar, então fica para o resto da vida, pronto, um beijo, tchau. E acabou. E tem hoje a modernidade que deixa que a gente refaça esses contratos. E o que eu aconselho sempre é refaça o contrato com aquela pessoa. Veja se você consegue, porque é isso, é lindo ser família. A gente quer ter família. Você veio de pais separados, está aí com o Bruno há 20 anos. A gente vai fazer 19 esse ano. Na minha casa já estava 20. Está há 20 anos junta. Eu me separei e casei de novo, porque eu amo a família. Você acredita no casamento, eu acredito. né? Então, não é que uma pessoa se separa que ela não conseguiu, que ela foi fraca, ou que ela abriu mão, né? Não, muito pelo contrário, ela foi bem forte, né? Dá muito trabalho. Ainda mais se separar de uma vida... Tendo filhos ainda. Com luxos, com mordomia, com dinheiro na conta. E aí você se separar e ter que ir atrás do seu. E aí, quando você vai e conquista o seu, ainda acham que é do... Não, do isso outro, deve ser bizarro, né? Deve ser bizarro. É bem complicado, mas tudo bem. Eu aprendi a viver assim, né? Aprendi a não Você criar está se mostrando, justificativa. todos esses anos você vem mostrando quem você é, como você batalha, como você trabalha, e aí acho que você vai provando, o tempo vai provando, né? Para Exatamente. pessoas. A gente não precisa se justificar, né? A justiça vem e quem quiser ver, que veja. Tá Sem tudo dúvida. certo. E eu também não acredito muito nessa coisa de... A gente estava falando disso, de se moldar para o outro, etc. Eu não acredito muito nessa frase, ele é a minha metade. Não, eu sou eu inteira, ele é ele inteiro, e juntos a gente... se dá bem, a gente é dois. Exato, é isso. Virou um trisal, né? Tipo, eu tô brincando. Mas é isso, juntos a gente é um casal. Sim. E aí, esse negócio de você falar de andar na mesma direção, eu também acho fantástico. Um dos presentes que eu dei pro Bruno, aliás, dica para quem tá ouvindo. Eu dei um quadro com uma foto nossa, bem linda, e eu escrevi no quadro essa frase que
que a gente continue sempre caminhando juntos, olhando na mesma direção. Sim. Porque é isso, a gente não está um na vida do outro, assim, a gente não pode se ignorar, né? Eu acho que você aprendeu isso muito com a experiência que você teve, que você acabou se moldando para uma vida que não era você, né? E, de repente, você enxergou você de volta e você está aí dando uma inspiração para muita gente. Tem mais uma pergunta de seguidora, então vamos lá. Essa aqui é da Ana Maria. Quero me separar, mas tenho medo do meu filho querer morar com o pai. Tenho insegurança do meu filho não me perdoar. Estou me sentindo muito perdida. Nossa, difícil, né? Eu acho que a culpa, você vê, mesmo se é desse machismo estrutural total que a gente tem. A culpa, a mulher pode ter sido traída, pode ter sido traída financeiramente também, que é muito parecido, ou pior ou melhor, enfim, não dá para medir dor, mas assim, é uma traição. Ela pode ser muito maltratada, mas se ela não conseguiu cuidar da família dela e manter o casamento dela bem, ela é a culpada. Então, automaticamente, ela acha, porque ela se sente culpada, ela acha que os filhos vão culpá-la. Porque é óbvio. É uma loucura E isso. assim, gente, mesmo se você nunca falar, mesmo se ninguém nunca tocar no assunto, o filho, as crianças, elas sentem. Elas sentem o que você está sentindo, que você está se sentindo culpada. E elas sentem quando elas vão pro pai, vamos supor, a família do pai, o jeito, elas sentem de lá. Então, mesmo se você tenta não sentir, alguém vai jogar essa culpa. Ou ela está na escola e ela ouviu falar que a culpa foi da mãe. Então, existe sim esse medo e ele é muito válido. É algo que você está sentindo, que eu também senti, que muitas pessoas sentem, acho muito natural sentir, mas ele é um medo que, ao mesmo tempo que você sente, você vai se sentindo mais segura de si, cuidando de você. É o que eu falo, assim que se separa, o que eu faço, Carol? Cuida de você. Faz o que você quiser fazer. Se é religião, faz, se é meditação, se é terapia, se é tudo junto, se é... Faz o... Se priorize, né? Exatamente. Tem que cuidar de você, porque os seus filhos só vão ficar bem se você estiver bem. E eu tinha muito isso na minha cabeça. Eu falava, eu não estou bem casada. Eu quero dar o meu melhor. Eu quero dar amor. Eu quero dar carinho, tanto para quem está comigo, quanto para os meus filhos, quanto para o meu trabalho, para a minha vida, para as minhas amigas. Então, assim, eu quero ficar bem. E aí eu tive esse desafio de me separar e aí me esforçar para ficar bem comigo mesma. E a terapia foi algo que me ajudou muito. Eu acho assim, grande parte das descobertas foram muito com essa troca que eu tive, né, na terapia, de trazer vários insights e aí aprender o que estava acontecendo. E aí essa segurança vai gerar em você uma comunhão e uma conexão com os seus filhos. E eu já tive muito esse medo, vários momentos, principalmente no início. Início, assim, faz 7 anos que eu me separei, mas, assim, acho que eu fiquei 2, 3 anos tendo esse medo. Mas eles te questionaram em algum momento, seus filhos? Naquela época, eles eram muito pequenos. A Isabela tinha 4 e o Lucas 7. Ah, tá. E a gente falava muito assim, a gente se separou, a gente quis e tudo mais. E aí, mesmo que depois a gente teve um bom, né, foi uma mediação amigável, a gente procurou ter um advogado só para estar, né, juntos nessa, mesmo com outros atritos, teve um momento que a gente falou, não, pera, vamos fazer um advogado, vamos ser amigo, porque se a gente não for amigo, as crianças vão sofrer. Então, Que bom que vocês tiveram essa visão. Né? Mas é vem muito várias legal. coisas para tirar, e tem muitos sentimentos envolvendo, né? Tem a culpa da mulher, no meu caso, tem a raiva no marido, tem muitas emoções que, mesmo você tendo essa maturidade, você tentando, tem vários momentos que vão ser difíceis e que vão vir conflitos, né? Então, a gente tem que estar pronto, assim, para uma separação, ela não é assim, principalmente com o filho, pronto, separei, acabou. Se engana, Não. porque você vai ficar conversando com essa pessoa, se você tem filhos, até você morrer, entendeu? Para o resto da vida. Tem um vínculo para sempre, né? Exatamente. Então, eu acho assim, tem que tentar. E aí, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se sente segura, mais a gente amadurece e fique sozinha um tempo. Fique sozinha para se descobrir melhor. Porque se você se misturar de novo, você vai sempre ficando em dúvida da sua essência. Então, fica um pouco sozinha.
veja quem você é, e aí você automaticamente vai criar um relacionamento tão forte com seus filhos que eles não vão ter nem vontade de te questionar, porque eles veem quem você é. E mesmo os meus filhos, assim, né, a Isabela está com 11 e o Luca com 14. Mesmo se eles falarem, mãe, eles vão sentar comigo, eles vão ouvir, eles vão entender o meu lado. Mesmo que eles vão entender um lado, vão entender o outro. Como meu pai falava, toda a história tem 3 lados. O outro e a verdadeira. A verdadeira, normalmente, está ali no meio do caminho. É o equilíbrio dos dois. Não é nenhum nem outro. Mesmo que eu tenha uma tendência muito a contar os meus erros. Né? Então, eu brincava com meu pai que eu já estava meio caminho andado aqui dessa história. Porque eu sou muito assim, eu errei, putz, desculpa. E isso acabou já muitos momentos me atrapalhando, porque eu falava do meu erro, sabe assim, brigou com o marido, né? Vamos falar de relacionamento. Brigou com o marido, com o namorado. Aí, antes mesmo de começar a conversar, você já, desculpa, eu que errei. Perdeu todas as cartas na manga, na negociação, foi pro brejo. Verdade. Eu tenho muito essa tendência de acabar contando os meus erros e pedindo desculpa e tudo mais. Claro que tem meu momento Mas eu acho que isso te mostra que você é uma pessoa segura, que assume seus erros. Sim, também tem o outro lado do exemplo para as crianças. Mas eu acho que fica despreocupada que quando você ficar bem, você vai construir um relacionamento forte com seus filhos. E se eles um dia vierem ir morar com o pai, não é porque você é culpado, você foi mamãe, você errou, é o momento deles. Também vai ser bem-vindo e vai ser um crescimento, uma fonte de crescimento para o seu filho, especificamente naquele momento, ter aquela experiência. Pode ser, por que não? Né? Às vezes ele não vai morar com o pai, mas vai fazer uma guarda compartilhada, sei lá, não sei como é que funciona isso. Tem muitas Mas opções. dá para entender o medo. Deve ser, assim, bem intenso, assim. Deve ser um momento... A hora que você fala assim, não, acho que eu vou separar, deve ser um momento muito, muito difícil, né? Sim. Ao contrário, quando você falou assim, as pessoas pensam que a pessoa é fraca, na minha cabeça, a pessoa tem que ser muito forte. Tem que ter porque ela está coragem. abrindo mão do certo pelo incerto. Ela está lá, num relacionamento, etc., e, de repente, ela não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Mas eu, sendo filha de pais separados, eu vejo, por exemplo, que... Existem vários amores, né, na vida, não tem essa coisa de um amor só. Lógico, tem gente que dá sorte, se Deus quiser, eu sou uma delas. Sim. Porque, enfim, é difícil, né, você conseguir... A vida, você vai mudando muito e o casal ele tem que estar muito em sintonia para essas mudanças não afastarem o casal, né? E aí eu vejo que meu pai está super bem com uma outra pessoa, minha mãe está super bem com outra pessoa, e eu vi todos os relacionamentos deles até então, e é o que você falou. Eles estão buscando a felicidade porque eles acreditam no casamento, eles acreditam na instituição da família, etc. Então, não quer dizer que separou, então não acredita, etc. Muito pelo contrário, né? Exatamente. Mas tem que tentar. Tem que tentar. Tem que tentar. E eu acho que daí que não vem, que acho que sua força vem daí também, que você sabe que você esgotou todas as possibilidades, tipo, tentei de tudo, então agora eu tenho plena consciência que é isso que eu tenho que fazer. Exatamente. Se você não tenta e você, no impulso, já separa e tal, não estou aguentando mais, separa, aí talvez você possa se arrepender lá na frente do tipo, será que eu deveria ter feito isso, etc. Essa aqui foi a Helena. Sou separada, tenho 3 filhos. Quando saber o momento certo de apresentar uma nova pessoa para eles? Observação, eles são bem ciumentos. Essas 3 perguntas são perguntas muito clássicas que eu recebo muito. Engraçado que são as mesmas questões. Todo mundo... Sabe uma coisa que me ajuda, e sempre me ajudou, é saber que eu não sou a única que tenho esses problemas. É saber que tem um mar de gente com problemas iguais aos meus. Isso me deixa bem no sentido de que, nossa... Alguém também está vivendo isso e vai dar tudo certo comigo e com ela. Calma, vamos ver como que a gente vai solucionar os problemas. Acho que o máximo que a gente tem que fazer na vida é assim ter ferramentas, ir atrás de oportunidades de ampliar nosso conhecimento para a gente ter ferramentas para solucionar os problemas. Então, esse problema de vou ter um novo relacionamento. Eu fiquei 1 ano solteira, daí conheci o Du e do momento que eu conheci, que foi em julho, até o momento que eu comecei a namorar em agosto, até o momento que eu apresentei os meus filhos para ele como amigo, que foi em dezembro, eu demorei bastante. Para ter certeza, né? Eu demorei, porque eu falei assim, gente... Eu acho isso ótimo, vai que eu tô com ele, 2, 3 meses não dá certo, eu vou apresentar, meus filhos vão adorar e vão falar, e aí, cadê? Não tem mais? Aí agora é outro. Calma. Então, acho legal ter uma
consistência de relacionamento. Veja você aí seu tempo, eu demorei uns 6 meses. Quando eu não apresentei, tipo, olha, esse aqui é o namorado da mamãe. Eu apresentei, tipo, ai, que legal. Veio o meu irmão e o Eduardo. Então, eu queria mostrar, assim, que ele era, tipo, próximo do meu irmão, que ele não era necessariamente meu namorado, poderia ser. Então, eu deixei E eles assim... sacaram ou não? Não, eles, tipo, ai, o tio Du, amigo do tio Ico, amigo da mamãe, ficou um amigo, assim. E aí, depois de uns, sei lá, 15, 20 dias, aí eu apresentei e falei, ai, o que vocês acharam do tio Du? Ai, eu gostei dele, ai, ele é legal. Ah, a mamãe tá pensando em trazer ele para jantar aqui. Então, vai aproximando até o momento de falar, então, mamãe tá namorando com ele. E aí as crianças sentem assim... Ai, eu não sei nem se tá correto isso, mas assim, eu sinto que eu fiz eles fazerem parte disso também, né? Eu não sei quanto disso é saudável ou não, vou ser bem sincera, mas para mim foi muito gostoso, para eles também. Você não impôs nada, né? Não, Você foi... tipo, vocês têm que... Você deixou eles terem o tempo deles também de conhecerem o Du, gostarem do Du. Mas tem a idade deles que foi propensa para facilitar isso. Entendi. Né? Eu não Eles eram sei, mais eu acho novas, que tem que olhar muito bem a idade. Acho que quando Ela falou que eles são bem ciumentos pela pergunta, velhos, né? devem ser mais velhos. Devem ser mais velhos. Então, acho que nesse caminho, de repente, não vale a pena arriscar. Porque eles podem falar, não gostei, não quero. Né? Então, de repente, pode ser melhor, olha, a mamãe acredita no amor. Acho que uma das coisas mais importantes é eles saberem que eles não vão perder o lugar deles, porque quando um casal se separa, eles falam assim, gente, perdi meu pai, perdi minha mãe. Cada um tá com uma família e eu tô aonde? Eles se sentem meio assim, fora da bolha, fora da... Cadê a casinha? Cadê a jaulinha deles, o cantinho deles, né? Então, é muito importante que eles sintam assim, que mesmo que o pai está lá e a mãe está aqui, os dois continuam sendo pais deles. Isso é algo importante. E aí, quando você vai ter o seu relacionamento, é você mostrar que esse é só um relacionamento que está aqui, que às vezes pode fazer parte, mas você está com eles. Primeiro de tudo, eles são a sua prioridade. E meus filhos e o Eduardo, eles sabem. Todo mundo em casa sabe. Quem é a minha prioridade são os meus filhos. Claro. Então, é importante. Uma mulher que tem filhos... É difícil falar que não é, né? É nossa prioridade. Então, acho que isso ajuda, facilita para as crianças falarem, ai, pera, ele vai ajudar. A mamãe acredita no amor, eu também vou acreditar. A mamãe está tentando de novo. Ele pode ser legal, ele pode não ser, mas ele pode ser legal. Você acha que, no caso, quando você apresentou o Du para eles, o Kaká já estava com outra pessoa ou ainda não? Foi muito junto. Foi muito junto. Mesmo Mas isso que... deu uma ajudada, assim? Tipo, você acha que... Eu não sei dizer se ajudou, se piorou. Eu nunca pensei assim, muito específico. Não, só por curiosidade mesmo. Eu comecei a sair com o Du antes, mas quando eu contei, acho que o Kaká já tinha contado. Na verdade, ele levou a mulher para uma viagem com as crianças antes... de eu apresentar o Du. O Du tinha entrado só como amigo com o meu irmão. Então, foi muito em sintonia, assim. Os dois relacionamentos aconteceram meio próximos, juntos, assim. Então, mas eu acho que pode ter sido bom, sim, sabia? Porque aí as crianças viram assim... Também foi um baque, né? Porque às vezes as crianças também podem pensar, ai, minha mãe tá com alguém, mas e meu pai tá sozinho. E, de repente, nesse caso, não. Eles viram que os dois estavam lá. Acho que ajudou. Acho que ajuda, e também, eles ficam muito na expectativa dos pais voltarem. Meus filhos, mesmo depois dos relacionamentos, alguns momentos eles falavam disso. Eles questionam um pouco. E eles queriam, e eu sentia que eles queriam. O que eu falava para as crianças era assim, tá tudo bem de você querer. Você não é maluco e louco e não pode, você tá errado. É normal você querer seus pais juntos. Né? Eu, muitas vezes, devo ter sentido e eu apaguei esse sentimento em mim. Eu achava que, assim, eu estava ótima, meus pais se separaram. Na verdade, Quando seus pais separaram, você tinha quantos? 6. E eu tenho uma coisa lembra? eu tenho uma coisa muito legal para falar disso. Eu nunca tinha chorado pela separação dos meus pais. Porque meus pais se separaram e era assim, a notícia veio, ai, que legal, papai e mamãe se separaram, Tem você uma vai nova ter casa. 2 casas, mesma coisa. 2 natais, 2 presentes, 2 não sei o quê, 2... Aí era assim, ai, que máximo, né? E tipo, meio assim, hã? Ai, papai e mamãe são melhores amigos agora. E aí, eu acho que essa coisa que acho que eu cheguei até a fazer um pouco isso com as crianças, né? Olha, o papai e a mamãe não estão mais juntos.
papai e a mamãe se gostam como amigos. Eu cheguei a falar algumas coisas parecidas, né? E eu lembro que eu não chorava. Quando eu era criança, tipo, ai, tá tudo ótimo. Assim, caiu, levanta. Não chora que tá doendo o machucado. Ah, entendi. Então, Você se eu bloqueava. segurei muito. E aí, eu fui chorar a separação dos meus pais quando eu vi meus filhos chorando. A minha. Ai, meu Deus. E aí foi muito... Eu até me emociono, porque foi emocionante, assim, eu acolher os meus filhos, porque hoje eu tenho mais informação de que o acolher da dor e permitir que eles sintam a dor vai fazer a dor melhorar e passar mais rápido e fazer eles crescerem com a dor, né? Evoluírem com Você essa... não bloqueou isso Não neles, bloqueei. você permitiu que eles E sentissem. eles choraram e eu chorei. Que lindo E eu isso. chorei junto e eu olhei aquilo e falei, gente, eu também não queria tava que meus pais precisando. estivessem separados, sabe? Tipo, Aham. virei criança de novo e foi importante para mim. Foi uma resolução, assim, importante para mim e foi bem... Mas você lembra dos seus pais juntos? Lembro. Porque eu, quando meus pais se separaram, eu tinha 3. A Então, Bela eu não também lembro, lembra assim, como eu acho que eu tenho uma memória dos meus pais juntos. Aí eu lembro muito do meu pai indo jantar lá, já separado. E aí eu lembro que quando eu sofria, assim, na minha adolescência, etc., era muito pelo que eu não tive. Do tipo, eu não tive viagens dos meus pais juntos, eu não tive esses momentos juntos, sabe? Eu sentia falta, apesar deles serem super amigos, e, né, até hoje convivem muito. Sim. Mas é louco isso, né? Porque... às vezes a gente bloqueia um sentimento que lá na frente, tipo assim, acabou se repetindo na sua vida de outra forma e você conseguiu superar uma coisa que estava lá dentro do Exatamente. seu... A Bela tinha a sua idade quase, você tinha 3, ela Ela tinha não deve 4. lembrar também, né? Ela lembra pouquíssimo. E o que ela Por um lado é lembra... bom, mas por outro a gente também fica pensando, poxa, eu queria lembrar um pouco, sabe? Não, o que ela lembra, eu sinto que ela, tipo, não quer... Bloqueia. Ela não quer lembrar. Então, e o Luca já lembra de muita coisa. O Luca lembra de coisas que ele viveu com 1 ano. Ele lembra onde Nossa, que ele estava, loucura. a casa dele, quadro que tinha, a cor. Ele lembra tudo. Caramba. Umas coisas assim que 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mãe, você lembra aquele dia? Eu fico assim, ó. Não lembrava, mas agora eu lembrei. Caramba, E ele é aí, visual, assim. Ele é muito. E ele lembra de muita coisa e ele sofre com as coisas que ele lembra porque ele viveu e ele não tem mais. Então, e o Luca é muito mais fácil ele é mais sentimental, assim, ele põe pra fora, ele muitas vezes, claro, agora tá ficando mais velho, é mais difícil, ele vai até brigar que eu tô falando isso, mas... Tomara que ele não escute, que Tomara. daí ele não briga. A Isabela tem tendência a escutar mais as coisas, o Luca não tanto. Mas eu acho que tem essa coisa dele ser mais fácil de lidar e a Bela é mais assim, não vou mexer com isso não, isso vai machucar. E é muito legal de você ser mãe assim e você passar por tudo isso e você ver os erros dos seus pais, os seus erros e os seus acertos, os acertos dos seus pais também, e agora poder fazer tudo novo, aquilo que a gente falou no começo, né? De, poxa, eu queria fazer o meu jeito. E aí, muitas vezes, você vai vendo que você fez o jeito do seu pai e da sua mãe que não deu certo e você está repetindo, aí você quer tentar parar. Aí você vê que você está fazendo o jeito do seu pai e da sua mãe que deu certo e aí você tenta continuar. Aí você vê que você está fazendo uma coisa nova, de um jeito seu, que está dando certo, ou outra que não está dando certo, aí você tenta ajustar. E aí, eu aprendo muito com as crianças hoje, assim, é uma relação que eu falo para eles, vocês me ensinam a ser mãe. Essas gerações de agora também são muito inteligentes, né? Não sei. Nossa. Parece que eles são mais maduros também, não sei. Para algumas coisas. Para algumas são mais, coisas. outras são menos. Eu não sei como é que é essa idade aí deles, mas eu vejo que eles, eu não sei, eu tenho a sensação que eles são, a gente era mais boba, assim, não sei, do que eles têm hoje. coisas antes, né? É, Eles não é evoluem, isso. Acho que eles amadurecem mais rápido. Vê muita coisa, tem muita informação perto, né? Mas eu aprendo muito com eles, eu falo, filho, assim, me ensina, me fala, me mostra. Eu não vou ler sua mente, me explica o que está acontecendo. Mesmo se você não saiba, tenta explicar. O que você está sentindo? Aí eu vou... É raiva. Você quer que eles vivam eu quero os que sentimentos eles- para não Exatamente. acontecer o que aconteceu com você também, né? Exatamente. E vai acontecer outras coisas Lógico. com eles, eu tenho certeza. Óbvio. Vão viver os perrengues deles. Eu caí do cavalo, acho que os aprendizados todos vêm com dor. Acho que é difícil ter um aprendizado forte e que tem raiz sem dor, né? Então, todas essas lições, esses traumas, que sejam para nos fazer melhores, né? E que a gente possa propagar essas ideias e outras pessoas possam aprender outras coisas que a gente não está aprendendo e ensinar para a gente. Sim, né? sem Essa dúvida. troca que é muito boa. Ô, Kai, e assim, quando eu era pequena, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, você está proibida em ter filhos. Olha isso. E o meu pai já tinha tido a minha irmã, Luísa, e eu lembro que
Eu até curti, eu ajudei e tudo mais, mas eu virei pra minha mãe e falei: você tá proibida de ter filhos, eu não quero que você tenha filhos, eu quero continuar sendo sua caçula, etc. E ela era muito nova, porque minha mãe separou, tinha 27, você separou com 28. Tá bem parecido, assim. E eu penso hoje como eu fui egoísta, né? Porque minha mãe é uma mulher, gente, tipo, ela pode ter as próprias decisões dela, mas é óbvio que na hora eu era uma criança, não tava pensando. Aí eu queria te perguntar como você é com essa história de possivelmente ter novos filhos, ou se as crianças já te pediram alguma coisa nesse sentido? Como que funciona, assim? Então, eu também falei pra minha mãe que se ela tivesse um filho, eu ia enfiar a cabeça dele na privada e dar descarga. Como assim? Tipo o que você falou pra minha pra De um sua jeito mãe, eu um pouco também mais falei, light, um pouco mais light, eu falei. Você proibiu e eu falei, pois é, se tiver, ele vai pra privada. Não, Na você minha não sabe. cabeça- Inclusive, eu encontrei um diafragma da minha mãe. Olha isso, minha mãe vai me matar. Eu encontrei um diafragma da minha mãe embaixo da pia. Você lembra dessa história? Aí eu falei, mãe, você faz sexo? Aí minha mãe assim, filha, sim, né? Tipo, como mega sem graça. Você tinha uns 12, 13, você já era mais... Aí, nesse dia que eu proibi ela de ter filho, ela falou, bom, mas se eu uso isso é porque eu não quero ter, né? Aí eu falava, mas você tá fazendo? Ela, não, se eu estivesse fazendo, eu não estaria aí embaixo da minha pia, tipo, né? Ela deu uma... Enfim, mas eu lembro muito dessa cena. Sim. E aí, como que é, assim? Então, eu acho que tem uma coisa com a mãe que é assim, eu saí dessa barriga, minha irmã saiu dessa barriga, eu não quero ninguém mais saindo. Sim. E meus filhos, assim, eles proibiram também de ter, mãe, tipo, proibiram, tipo, jogar na privada, eles fizeram um mix disso aí, eles falaram, mãe, papai pode ter quantos quiser, Tipo mas uma reunião você familiar, os dois não juntos. pode. Assim. Ai, que Você não fofo. pode. Mas, pera, papai pode ter e eu não posso. Por quê? Não sei. É assim. É assim, é assim. Aí eu, não, tudo bem, eu não quero ter filho. Eu não, e isso é uma coisa legal, para você não se sentir culpada e para a gente não culpar os filhos. Eu falava assim, eu não vou ter porque eu não quero, não porque você está me pedindo. Porque você não tem autoridade para saber e para mandar no que eu vou ter ou não vou ter. Sim. Né? Então, eles têm que saber o lugar deles de, tipo, quem manda aqui sou eu. Né? E aí, assim, e eles têm a irmã, amam cuidar da irmã, mas o Eduardo não tem filhos, e aí fica aquela coisa, Du, você quer ter, você não quer? Então, acho que a gente está num momento curtindo muito, eu estou trabalhando demais, e eu estou amando a minha vida de cuidar desses dois pré-adolescentes, adolescentes, né? E essa fase deles, o Du me ajuda muito, e eu sinto que de todas as fases, essa fase é que o Eduardo mais está curtindo as crianças. Então, assim, hoje não é o momento de eu ter um bebê, de eu engravidar, barrigão, amamentar, noite sem dormir. Eu sei tudo que eu passei, eu sei como é, né? Não adianta, ai, que bonitinho, tem que ter filho. A gente, com 35 anos e 2 filhos, a gente sabe o que acontece, a gente sabe, e eu acho que isso é algo também que a gente tem que falar. Porque uma das coisas que eu sentia muito era uma cobrança de todo mundo de, ai, você vai ter filho? Ai, você vai ter... Aí tem o primeiro. Ai, quando você vai ter o segundo? E todo mundo tem muito isso. E eu ficava muito chateada que, quando eu tive o Luca, eu falava assim, por que ninguém me avisou que ele ia chorar, que eu não ia dormir, que... Você teve ele com quantos anos? 21. 21, 20 é pra muito 21. nova, gente. Eu não consigo imaginar passar por isso com 21. Assim, foi um desastre amamentar, tipo, claro, Muito você fica difícil. querendo amamentar, e você chora porque não tem, aí você tem demais, aí incha, aí toma remédio para desinchar, tipo assim, é um caos, né? Então, assim, principalmente o comecinho da amamentação, e eu queria muito fazer as coisas certas, eu queria amamentar, eu queria parto normal, eu queria não sei o quê, eu queria tudo que era o padrão de correto daquela época, né? Então, eu, assim, eu sou muito feliz com todas as rupturas que a gente tem feito de hoje. Antigamente eu falava assim, ai, profissão, e eu chorava, eu falava, ai, meu Deus, o que eu vou pôr de profissão? Eu faço uma coisa, daí eu faço outra, Hoje, assim, eu posso ser o que eu quiser. Eu posso falar que eu sou 10 coisas, e não tem problema. As pessoas vão até achar mais legal. Então, existe toda essa desconstrução desses valores antigos que eu acho que está sendo muito bom. E outra desconstrução é a gente respeitar mulheres que pode ser que queira ter filho, pode ser que queira ter pode ser que não queira ter. Nenhum, é. Então, assim, existe ainda uma cobrança de que se a mulher não quiser ter 1, 2, 3, 4, quantos ela puder, ela está errada. Então, você vê que é a mesma coisa que a gente vem falando do relacionamento, das cobranças, do Eu tenho uma amiga que machismo. não quer ter filho e ela falou que toda vez perguntou pra ela, ai, mas você não pode? Ela falou, não, eu só não quero. Não, mas então ele não pode? Não, a gente não quer. Não, mas espera aí. Então tipo, vocês as não se pessoas amam. É. Então vocês não se amam. Não, eu muito amo louco. tanto que eu quero ficar só com ele. Eu não quero ter E tá tudo bem, né? Gente, a gente tem que, assim,
dá voz e dá valor a uma mulher que teve essa coragem de falar, eu não quero. Então, assim, eu sou muito feliz com os meus filhos. Eu não sei se daqui 2, 3 anos eu possa querer engravidar. Eu acho que vai ser uma gravidez completamente diferente. Nossa, totalmente. Muito mais velha, mais madura, mais experiente também. Podem ter outros contras também. Mas, assim, eu teria numa boa com 40, com 42. É até uma idade que eu penso, se eu tiver, eu vou ter com 40. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu ainda tenho 5 anos pela frente. A ou sorte mais. é que você é muito nova, né? Você já viveu tanta coisa e você é muito nova. Muito nova, não. Já temos. Não, uma você idade é muito boa. nova para ter Madura. vivido. Não, vai, a Jovem. gente é muito jovem. Não, mas eu acho, eu tô 30 dizendo são assim, os novos 20. para tudo que você viveu, sabe? Sim. Para tudo que você viveu, você é um bebê, entendeu? Sim. Eu tenho amigas que falam que qual das vidas que você tá agora? É surreal, gente. Olha a qual é a bagagem e a experiência que ela tem, e a maturidade. E assim, esse é o, acho que é o grande pró de tudo que você viveu, né? Porque óbvio que existem contras, é óbvio que enquanto você estava lá amamentando aos 21 anos, em outro país, etc., suas amigas estavam todas aqui, curtindo essa balada. fase, etc. E aí, mas ao mesmo tempo, olha isso, você empreendedora hoje, Eu fiz jovem ao pra contrário, caramba. né? Porque Exato. as pessoas estudavam, faziam carreira e aí casavam É. e tinham filhos. Agora você tá- aí você tá agora eu fazendo fiz tudo os isso. filhos, fiz a família e aí agora estou indo para a carreira numa forma que está sendo muito gostosa, porque talvez eu não tenha, eu entenda essa mulher que não quer ter filho, porque é como se eu tivesse nesse momento dela, de falar assim, nossa, eu estou trabalhando, eu estou curtindo tanto minha vida, acabei de encontrar um cara que eu estou amando, e eu consigo viajar, e eu estou me organizando financeiramente, poxa, eu estou muito bem para colocar Sim. outra pessoa, E e é o uma Du, não, o responsabilidade, Du né? deixa na sua mão, assim, ele não tem Não, essa... o Du, ele tem vontade, muitas vezes, e outras ele fala, ai, talvez não. Então, acho que a gente está num momento de... Porque ele vê a quantidade de coisas que eu faço e ele ama, né? Ele acha incrível fazer meu trabalho e gerir tanta coisa, casa, família, filho, agenda de todo mundo. Então, tem muita coisa que eu sou muito, assim, né? A gente gosta de centralizar e aí organizar as coisas. Então, existe isso dele admirar e dele falar, entendo que talvez não seja a hora, quem sabe, mas daqui a um tempo. Então, a gente está postergando isso para entender se mais para frente vai haver esse momento de engravidar de novo, mas realmente, assim, pela Bela, principalmente, eu não teria. O Luca, agora, ele está mais maduro, ele já fala, ai, mãe, o que você quiser tá ótimo. Ai, que... Aí ele, tipo, ótimo, meio, faz o que ai, você quiser, sei. mãe. Vou amar? Não, mas... Então, brincadeira. Mas É que eu acho que engraçado. depois que tem, daí é irmão, né? Daí eles vão... não, É que eu acho que até vir, não é concreta essa ideia, a gente não consegue entender, né? Exatamente. Aí eles Então, fantasiam que eles vão perder o lugar, É difícil. uma série de coisas. E vem cá, eu tenho áudio aí de seguidora? Vamos ouvir. Oi, boa tarde, Fabi, tudo bem? Eu queria um conselho. É o seguinte, eu estou separada do meu marido há bastante tempo. E agora eu tenho uma filha pequena que já cresceu num lar separado. Porém, agora nós estamos pensando em voltar a nos unir. Nós dois já amadurecemos, já vimos os nossos erros e estamos querendo tentar de novo. Só que o problema é que eu não sei como abordar esse tema com a minha filha. Eu fico meio insegura, porque hoje ela já é mocinha e eu não sei qual vai ser a receptividade dela Ela na vai situação. amar. Quer dizer, ela adora o pai, gosta de mim, mas ela cresceu acostumada a cada um na sua casa. E agora eu comunicá-la que nós vamos ter que conviver na mesma casa, eu não sei como abordar esse tema com ela. Agora a Você gente poderia me podia ajudar? falar, vai, tá bom. Obrigada. Isso é muito engraçado. Posso falar? Se meus pais falassem isso pra mim, eu ia ter um surto. Você Sério. não ia querer? Não. Acho que eu ia querer. Eu não ia querer. Não, os meus pais são muito diferentes. Eu falo, não, eu ia ficar desesperada. Será? Sério. Não, Deus me livre. Eu estava pensando que, primeiro, o ser humano só está aqui, nós só estamos aqui porque a gente tem um poder enorme de adaptação. Então, a sua filha, pode amar, pode não amar, ela vai se adaptar. Primeiro que eu acho que ela vai amar, Fábio, eu acho que ela não vai amar. Não, Mas no meu caso, por exemplo, eu não amaria porque eu vejo, por exemplo, muito diferente. não, vamos supor, quando você vê, sei lá, um casal, o pai com a esposa ou a mãe com o marido, se eles estão brigando, alguma coisa assim, eu sinto que também é mais fácil, por um lado, porque
um é o seu pai ou sua mãe, o outro é a outra pessoa. Você entende o que eu tô falando? Sim, Quando tipo, são os se dois juntos. brigar. Eu não consigo imaginar, sei lá, é que eu acho que também nunca vivi isso pra saber. Mas eu não, acho que eu não. Talvez isso está escondido. O que aconteceu? Posso fazer uma observação? Pode. Eu vivi exatamente isso. Ah, E aí? É sua Meus mãe pais que falou voltaram isso? quando eu tinha. Meus pais voltaram quando eu tinha quase 14 anos. Ele foi morar em casa, 13 anos. E aí? E eu nasci com eles separados. Eles se como separaram foi? quando minha mãe estava grávida. meu Deus. Eu odiei. Eu fiquei Tá muito vendo? brava. Eu fiquei irritada. Eu senti como se minha mãe estivesse me traindo, entendeu? Tipo Ah, assim. mas é muito normal. Só que Mas hoje, tadinha, a gente. Depois Aí hoje você você gostou? hoje, assim, meu pai... Depois eles tiveram Normal. outro filho. E hoje eu não imagino mais eles separados. É muito estranho. Então, assim, é sabe? adaptação. Então pronto, pra seguidora aí, também, porque eu tô falando isso, talvez ela entre em pânico, porque, tipo, ela vai falar, porra, mas eu preciso falar pra minha filha como que eu vou falar. Eu só tô dividindo, assim, uma sensação minha que eu consigo imaginar, que deve ser difícil, né? Mas enfim. Eu acho que dependendo da idade dela, pode ser que ela fique fique mais nervosa, fique ansiosa, fique curiosa para ver o que vai dar nisso, e dependendo da personalidade dela, ela pode ficar brava, pode ficar ciumenta, pode ficar, sei lá, pode ficar depressiva, pode ter um momento, mas acho que os dois trabalhando juntos para mostrar que ela é importante para os dois e que os dois estão felizes juntos agora, por que não? E ela vai se adaptar com certeza, vai amar. Assim, eu acho muito legal e maduro. Eu já conheci outros casais, tanto que eles voltaram depois de muitos anos, ou voltou, a pessoa teve um outro relacionamento, teve filhos, separou e ficou com o namorado de infância. A gente tem Nossa, algumas amigas que aconteceram isso. E assim, é muito legal que a pessoa, ela... É muito natural você, depois de se separar, não é você escolher a unha do esmalte ou aplique que você vai colocar a cor do cabelo, a roupa. Poxa, você está falando de uma família, né? De anos de relacionamento, você está falando de filhos. Não é simples assim você pegar e falar, não vou voltar, vou voltar. Existem, sim, esses momentos que os dois, em comum acordo, possam querer vir a conversar e possam, sim, olhar e falar, olha, nesses últimos anos separado, eu aprendi isso. Aprendi isso. Pode ser que isso daria certo hoje. É normal ter eu acho muito normal ter esse momento que existe essa possibilidade, como ela está falando. E que bom que, no caso dela, houve uma conversa e houve uma vontade dos dois lados de falar, vamos continuar. Sim. Vamos tentar, mesmo depois de, sei lá, X anos que ela está separada dele. Sim. Então, eu acho muito... Mas eu tô pensando assim, pra falar pra filha deve ser muito esquisito, né? Pra filha virar, assim, o que a filha vai pensar? Sei lá, eu ficaria com um receio, assim, de como falar. O que você imagina que ela tem que falar pra filha? Eu acho que eu ia amar. Então, eu já tô, tipo, já vem com balão, flores. Eu ia amar que sua mãe e seu pai voltassem. Eu ia amar. Jura? Nossa, se os dois são felizes e querem ficar juntos, eu ia ter meus dois pais em casa. Não, eu sei, mas não no mundo ideal. Tô falando assim, seus pais do jeito que eles são. Você ia... Enfim, entendeu o que eu tô dizendo? Não, mas ela tá falando que os dois aprenderam, evoluíram nesses últimos X anos separados e agora acham que vão dar certo. Se os meus pais tivessem pode ser, melhorado, verdade. os seus Não... também. Talvez. E eles conversassem. É que os meus, eu não sei, eu acho eles muito parecidos. Eles querem estar juntos, os dois, entendeu? Sim, mas nossa, não. Eu não... Não, sério. Não. Não, no meu caso não, mas enfim. Mas não, no mas seu, eu tô pensando, sim, tipo, a gente caso adolescente, dela, naquela época, os dois... Mas você consegue imaginar, não querendo falar nada, mas assim, você consegue imaginar você que já separou? Você consegue imaginar... Assim, obviamente, você é casada, ele também. Não quero gerar polêmica aqui. Mas você consegue imaginar uma volta depois de anos e anos? Não, eu não quero gerar polêmica, hoje, mas já perguntando. eu sou apaixonada pelo meu marido. Óbvio. Então, assim, eu não cogito. Não tô dizendo você, vamos supor, um casal, é possível. Mas eu acho você consegue imaginar que é possível? Principalmente se os dois, vamos supor, estavam num relacionamento e não deu certo de um, não deu certo do outro, tem um monte de gente querendo e pedindo para voltar, tem os filhos pedindo para voltar. Mas você acha que tem a ver, por exemplo, se a separação tem a ver... É que assim, eu penso assim, tem separação que tem a ver com o momento da vida da pessoa, enfim, alguma vulnerabilidade, sei lá, alguma coisa assim. E daí tem separação que você, por exemplo, no seu caso, que você casou muito nova,
quando você casa muito nova, às vezes você toma a decisão de casar sem necessariamente enxergar que aquela pessoa tem a ver, de fato, com você para passar o resto da vida. Sim. E aí isso tem a ver com a essência, entendeu? Sim. E daí é isso que eu penso. Assim... Se não, tiver a ver com a essência, será não, mas vai que aquela pessoa mudou. que é o que você falou também, as pessoas mudam, né? Eu mudei. Você mudou eu posso muito, ter mudado para uma coisa que não tem mais nada a ver com aquela pessoa. Ou posso ter mudado, desmudado e chegado num lugar que aquela pessoa tá. E aí, no futuro, você se reencontra... Nada é impossível. Eu acho que, assim, nenhum casal, óbvio, deve... Claro, se não teve abuso, se não teve um problema mais sério... que aí é um trauma muito grande para a pessoa pegar, enfrentar o trauma e falar, tá bom, vai, a gente mudou e estamos melhores, vamos voltar. Acho que aquela coisa sempre volta na cabeça, aquelas dores, o que a pessoa fez, o que a pessoa falou. Tem coisas, durante um divórcio, principalmente, que você escuta, que mesmo que você está tendo um divórcio amigável, que você está bem... Aquilo fica na sua cabeça. Você foi humilhada, você foi julgada, você foi colocada num lugar assim de desvalorização num nível que você não consegue perdoar. A gente fala muito de perdão, a gente perdoa as pessoas. Assim, eu perdoo, sim, a pessoa, mas eu não quero ela comigo, porque eu lembro disso. Assim, eu sei, eu vou perdoar a atitude dela, aquele momento, vou perdoar essa fala, vou perdoar essa humilhação, vou perdoar isso, mas vingança, sabe? Coisinhas de... Então, eu vou perdoar, mas... Você fica machucado. Eu não quero que essa pessoa fique perto de mim, porque vai que ela venha a fazer isso de novo, né? Então, eu vou me proteger, eu em primeiro lugar, no sentido, né? Eu preciso estar bem. Então, acho que a gente tem que aprender a se proteger, muito. De tudo e de todos, e principalmente proteger nossa essência. Gente, eu tenho tanto orgulho dela, juro. Eu que tenho de que é como se fosse você. minha irmã mais nova, assim. Eu olho e falo, olha esse mulherão. Não tão nova assim, gente. Não, A gente assim, é um praticamente ano e da pouco. mesma idade. Mas é porque a gente, na fase que a gente conviveu, a gente é muito irmã mais velha e irmã mais nova, né? Mas agora é igual, tá? Agora é igual. Não, é igual. Mas, assim, ela é uma mulherona, assim. Como é que fala? Mulherão, né? Mulherona é ótimo. Mulherão, assim, que eu tenho muito orgulho, porque tudo que você viveu, toda essa bagagem, toda essa maturidade que você atingiu, fico muito orgulhosa de você. E eu não queria parar, porque tá muito gostoso o papo, mas eu vou te chamar de novo, com certeza. Assim, Eu amei. Rendeu muito, fluiu muito, eu amei. Eu acho que as pessoas que estavam ouvindo até aqui, obrigada. E eu acho que a gente conseguiu trazer alguma coisa que vai ajudar muita gente, que pode estar passando por coisas similares ao que você passou. Eu acho que você consegue, desse seu jeito assim muito didático, né? Você consegue trazer informações de uma forma muito gostosa assim para as pessoas, e eu acho que muita gente vai se relacionar, se identificar. Estou muito feliz que vocês estão aqui com a gente. Muito obrigada. E agora a gente vai entrar num quadro que chama A Hora da DR. Só que esse quadro não vai para o YouTube. Então, se você quiser assistir esse quadro, que são perguntinhas mais rápidas, direto e reto, vocês vão para o Fab Talks no Instagram, fab.talks, ou no Spotify, que esse quadro também vai lá. Então, sigam o Fab Talks no Instagram, no Spotify, né, que é importante, a gente quer esse prestígio, a gente quer vocês com a gente, e aqui no YouTube, se inscrevam no canal. É muito importante para mim, e cada dia mais ter esse público fiel aqui é muito legal. E Deixe seu comentário. Deixe seus comentários. A gente vai ler, né, Cássia, também. Eu vou amar. Eba, então é isso. Ativem os sininhos para saberem quando a gente lança novos vídeos. E obrigada, muito obrigada. Agora a gente vai para a DR. Amei muito. Obrigada a todos. Obrigada, Fá. Imagina.